para os irmãos, e quero dizer para os irmãos que quando Israel saiu do Egito, eles não saíram sem direção, porque Deus estava direcionando eles. Agora Israel sai, depois do deserto, eles não tinham um templo assim como este para adorar o Senhor. Eles queriam algo para que eles pudessem se reunir, queriam um lugar para que eles pudessem estar juntos. E Deus chamou Moisés e disse: Moisés, faça um tabernáculo. E Moisés faz o tabernáculo, o tamanho da medida que Deus tinha mandado que ele fizesse. Aquilo era feito de bases, era colocado tábuas e era fechado com cortinas. E era algo que incomum lá no deserto, mas era nosso. Quando saía era só pegava, desmanchava, colocava sobre os ombros dos levitas e andava. E quando Deus mandava parar, eles paravam e colocavam o tabernáculo novamente. E eles continuavam a adoração daquele lugar. Só que um dia Deus chamou Moisés e disse: agora você vai fazer uma arca. Você vai fazer um caixotinho de 1 metro de comprimento por 75 de largura e por 75 de altura. E você vai fazer este caixote, você vai colocar uma tampa feita de ouro puro, e vai fazer os querubins, e ali a minha glória vai descer naquele lugar. Só que o templo ele era dividido em 3 partes. A primeira era o pátio, onde ficava o altar de bronze, onde os sacerdotes faziam o sacrifício, onde ficava a bacia de lavar. Era ali que ficava a primeira parte do tabernáculo. A segunda parte do tabernáculo ficava a mesa dos pães e também o candelabro, aonde os sacerdotes entravam para preparar o sacrifício. E de ano em ano entrava um sacerdote no lugar santíssimo, aonde estava a arca do Senhor. A arca do Senhor ela não era vista pelo povo que estava pelo lado de fora. A arca do Senhor era só vista pelo sumo sacerdote, aquele que adentrava no lugar santíssimo. Ele tinha acesso à arca, ele podia, quando a arca saía de dentro do tabernáculo, era colocada uma cortina sobre ela. E 4 levitas pegavam a arca. Eles não tocavam na arca, eles tocavam nos varais da arca. Cada um segurava de um lado e levava a arca, mas ela estava coberta. Toda a multidão não via aquela arca. Mas quando, queridos irmãos, o tempo vai passando, Moisés liderou por 80 anos no deserto. E depois que Moisés liderou o povo de Israel, melhor dizendo, ele liderou 40 anos no deserto, mas 40 anos de liderança, porque foi 40 anos no deserto, 40 anos no palácio e mais 40 anos no deserto. E agora o que acontece com Moisés? Deus diz para Moisés: Moisés, você não vai atravessar o Jordão, você não vai entrar na terra prometida, mas eu já escolhi um. Quem é? Josué. Aí entra o líder Josué, o irmão conhece a história de Josué, atravessa o rio Jordão, carregando aquele povo, que o povo não acreditava em Josué, mas quando o Jordão abre em frente ao povo, o povo começou a acreditar e saber que verdadeiramente Deus tinha escolhido Josué. Deus foi tão amável com Josué que Deus disse para ele assim: Josué, seja forte e corajoso. Temos que ser forte para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Deus nos manda nós ir. Agora Ele já mandou, já abriu a porta, é só nós entrar, mas temos que ser forte, porque se nós não for forte, nós não vamos vencer. E quando Ele fala para Josué: se forte, mas tenha coragem também, porque eu estarei contigo. Assim como eu fui com Josué, serei com você. E Deus chamou aqui pastores, obreiros para a sua obra. E a palavra dele é esta: ser forte, porque eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué,
eu serei com vocês. Digo fraco, eu sou forte. Então seja forte. Seja forte. Aí Josué liderou um tempo. Com seus 110 anos, Josué morre. Depois da morte de Josué, começou alguém a liderar. E liderava um tempo, os nomes muito pequenos, não tiveram grande história na vida, mas logo quem acontece? Que entra o tempo dos juízes. E quando os juízes começaram a trabalhar, a comandar, lembramos do primeiro juiz, um juiz por nome de Eli. Eli e os seus filhos viviam situações precárias na igreja, mas ele não estava ali porque eram os filhos dele. E o povo reclamava e dizia: sacerdote Eli, os teus filhos estão fazendo coisas erradas. Também de falar aqui, né, que as primeiras pedras são atiradas dos filhos. Agora imagina quando o filho é rebelde mesmo. Aí quem sofre é só o pastor. E aí começaram a falar, mas eles chamaram a atenção do pai, dos jovens. Só que os jovens eram sacerdotes, não tinha preocupação. Israel vai para a batalha e perde a guerra. E quando Israel perde a guerra, eles pedem a arca. A arca tem que ir para a guerra, porque senão Israel não vai vencer. Eu quero dizer para os irmãos que a arca, ela simbolizava a presença de Deus. A arca não era totalmente a presença de Deus, era o símbolo da presença de Deus. É como a gente coloca um terno, coloca uma gravata, coloca a Bíblia na mão, a gente é crente. A irmã se ajeita, dá um penteado no cabelo, coloca uma saia lá embaixo, e aí ela sai com a Bíblia debaixo do braço. Ali é uma crente. Aí eu te pergunto, será? Nem todas as vezes a nossa veste não vai mostrar o que está aqui dentro de nós. No passado, eu fui no tempo que a gente brigava muito com usos e costumes nas igrejas. E pegava no pé das pessoas. Me lembro que uma época nós estávamos no período de uma grande festa